Nós vamos iniciar convidando, com muita alegria, o Matheus Laureano, que é aqui da Paraíba, que já esteve aqui em Fortaleza em várias ocasiões, inclusive com um teatro fantástico, que foi o teatro há 2000 anos, inesquecível, né? A presença do José de Alencar, olha que honra, né? Que foi o teatro. Mestre em Psicologia Social, com ênfase em discursos, direitos humanos, racismo e estudos da paz. É autor de 4 livros didáticos sobre cultura de paz. Espírita desde criança. Atualmente é delegado da CEP em João Pessoa e membro da ACEP. Ator e dramaturgo do Grupo de Teatro Espírita em Cena. Atualmente é vice-presidente da CEPA Brasil. Por gentileza, Matheus Laureano vai dissertar o tema Por que pesquisas na prática mediúnica? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez em Fortaleza. Guardando uma coincidência bem interessante, que cerca de 7 anos atrás teve um encontro, acho que simpósio do pensamento, alguma luta da CEPA, o fórum do livro Pensar aqui. A minha filha nasceu quase. O meu filho nasceu agora. A primeira viagem dele foi para Garanhuns e Caruaru. E a segunda viagem dele foi para Fortaleza, agora com 8 meses. A terceira viagem foi uma viagem internacional. A minha filha está cobrando, antes não vai. De novo, não. E só mais um adendo é que nós somos do Livre Pensar, mas é da mobilidade presa, né? A gente não pode se mexer aqui não por conta da câmera. Né? O Livre Pensar vai ficar na mobilidade presa. E nós somos acostumados com o livre pensar e o livre se mover, jogando os braços, jogando o corpo para cima e para baixo, mas vamos tentar desenvolver alguma coisa aqui interessante. Fiquei incumbido de falar sobre o porquê de pesquisar, ou o porquê das pesquisas da prática mediunidade, na prática mediúnica. Então, a primeira coisa, por que pesquisar se já temos a certeza da comunicabilidade dos espíritos? Isso parece uma coisa interessante, porque como nós, brasileiros, não vivemos uma cultura científica, a gente pergunta muitas vezes, para que ciência? A gente pergunta, às vezes, por que se destina tanto dinheiro, tantos recursos para a ciência? Se é um país que ainda não tem nem saneamento básico, se é um país que tem a saúde pública deficitária, se é um país que tem as escolas em alguns estados, em alguns lugares, com escolas caindo, ou com muitas dificuldades estruturais, e aí as pessoas dizem, se não tem nem isso, para que investir em ciência? E aí a gente fica vendo que nós vivemos numa sociedade que não temos a cultura da ciência, quando a pessoa faz esse tipo de questionamento. E aí a gente pensa, quando a pessoa faz esse questionamento, ele não percebe que tudo que está em volta dele, ou praticamente quase tudo que está em volta dele, foi fruto do desenvolvimento científico, do pensamento científico, das pesquisas científicas. Nem se não consegue perceber nem as coisas mais práticas da nossa vida, como por exemplo o celular que ele usa, que a pessoa usa, que foi fruto da pesquisa científica, imagina as coisas mais abstratas. Então a falta de uma cultura científica talvez seja aquilo que a gente precisa pensar e dentro da nossa proposta de espiritismo também. E aí a gente vai desenvolver um pouco sobre isso. E aí a gente vai, aquela velha questionamento, o que é ciência, o que não é ciência. Aí a gente pode entrar numa linguagem meio rebuscada. Aí eu vou lá no dicionário. No dicionário Cambridge de Filosofia diz que ciência é conhecimento que inclui, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade. É interessante porque ele fecha uma questão, porque a ciência precisa garantir precisa validar os seus dados, validar o seu conhecimento. Tem que garantir isso, senão não se encaixa como ciência. E essa é uma visão ortodoxa da ciência, que é a ciência mais tradicional. E o que é que entra pesquisa no meio? Pesquisa e ciência é a mesma coisa? Não necessariamente. A pesquisa é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta dos novos conhecimentos no domínio. Aí vem científico, literário, artístico, jornalístico, tem pesquisa de opinião, existem diversos tipos de
pesquisas. Nem todas as pesquisas são pesquisas científicas propriamente ditas. E aí a gente já começa a sair um pouco desse monstro chamado ciência, ou dessa coisa bem distante de todos nós que se chama ciência. Então, fazer pesquisa, não necessariamente eu preciso ser um cientista para pesquisar. Então, lógico, se a gente está querendo validades científicas, se a gente está querendo conversar com a ciência, a gente vai entrar no campo das pesquisas científicas. Né? Então, e a gente precisa contextualizar o espiritismo, tanto a época de Kardec, todo mundo, os palestrantes que vieram, que me antecederam, falaram brilhantemente sobre a contextualização de Kardec, né, no âmbito da ciência, no âmbito da pesquisa, mas nós precisamos, nos contextualizar, nós que estamos aqui, nós que estamos no barco do espiritismo na nossa sociedade. Então, naquela época de Kardec, tiveram vários pesquisadores, mas eu achei esse há poucos dias, há algumas semanas, Robert Hare, pesquisador da Universidade da Pensilvânia. Acho que alguns já devem ter escutado falar sobre ele. E é interessante que ele lançou o livro que ele lançou foi no ano que Kardec começou a pesquisar. E o nome do livro, Investigação Experimental das Manifestações Espíritas. Eu pensei que eu ia conseguir enxergar com isso aqui, mas nem eu estou enxergando. Demonstrando a existência dos espíritos e sua comunhão com os mortais. Doutrina dos espíritos no mundo em respeito, doutrina do mundo dos espíritos em respeito ao céu, em acordo com o céu, o inferno, moralidade e Deus, incluindo a influência das escrituras na moral cristã. Se alguém dissesse que isso era um livro espírita, podia passar, né? Espírita. Mas Kardec diz para coisas novas, palavras novas. A palavra espírita veio quando? Com o lançamento do espiritismo. Então, e é interessante porque nós espíritas, quanto movimento espírita, nós gostamos daquilo que nos convém, daquilo que nós gostamos, nós já colocamos a etiqueta de espírita. E aí, se você for pesquisar sobre ele, o Robert Hare, aí tem textos explicando um pouco sobre ele, aí no texto de entidades espíritas diz, ele era espírita, tal. Ele nunca foi espírita. Ele morreu em 1858. O livro do Espírito tem 1 ano. Quando ele morreu. Pelas pessoas como dentro do movimento espiritualismo moderno. E como ocorre com a grande maioria dos pesquisadores que já tem nome dentro da academia, quando você vai ver um pouco da biografia na internet, sem ser a biografia dos espíritas, aí diz assim, ele descambou para o espiritualismo. Fala da biografia dele irretocável, até então, inventor disso, inventor daquilo, professor de química, professor de física, com uma grande carreira na Universidade da Pensilvânia, foi formado em Harvard. No final da vida ele descambou para o espiritualismo. As coisas sempre, normalmente terminam assim. E assim a gente vai ler com o William Crookes, a gente vai ler com o Alfred Russel Wallace, que fez um trabalho junto com o Darwin, que mudou a humanidade, e também era espiritualista, e fez pesquisas. E quando você vai ler a biografia, sempre descambou para o espiritualismo, por conta o embate que há entre ciência e espiritualidade. Kardec, vocês falaram, Kardec também já vivia com isso, e isso sempre existiu e existe até hoje, esse embate. Mas vamos lá. Hoje, na atualidade, eu pesquisei um pouco, eu destaquei o nome do Schwartz, do Gary Schwartz. Ele é professor de psicologia, neurologia, psiquiatria e cirurgia da Universidade do Arizona. E aí, ele tem até vídeo no YouTube dele, eu li um artigo dele, mas tem um vídeo no YouTube com legenda em português. Se vocês anotarem esse nome dele, do Gary Schwartz, e colocar, enfim, eu vou colocar estudos da mediunidade, alguma coisa assim, vocês vão encontrar um vídeo bem legal da palestra dele no YouTube. E aí, o que foi que ele pesquisou? Dentre outras coisas que ele fala, o que é que ele fez? Isso aqui é um gráfico, mas eu vou falar sobre ele. O que é que ele fez? Ele colocou numa sala escura, numa câmara escura, um medidor de fótons de luz. Medidor.
E a sala estava quadriculada, branco e preto. Que aí detectava a luz que é emitida da cor branca. E a câmara totalmente escura. E ele evocava os espíritos e diziam: entrem na câmara. Aí começava a medir, quer dizer, ele media antes, fazia uma medição de luz, da emissão de luz dentro da câmara, aí parava, fazia a evocação dos espíritos, pedia para que os espíritos entrassem na câmara, fazia medição, parava, pedia para que os espíritos saíssem da sala, da câmara escura, e fazia medição novamente. E aí o gráfico mostra a medição antes dos espíritos entrarem na câmara, durante a presença de espíritos na câmara e o pós, quando os espíritos saíram da câmara. Então, o medidor de fótons de luz conseguiu medir luz enquanto os espíritos estavam dentro da câmara. Isso é interessante porque está usando instrumentos científicos de hoje. Ele conseguiu publicar numa revista. Ele até diz, se vocês verem no vídeo, ele até diz que nem todas as revistas aceitam, mas tem algumas que aceitam. E só depois dessa técnica, sim, depois dessa técnica, ele conseguiu. Mas ele fez esse primeiro momento e no segundo momento ele ainda pensou: isso pode ser uma expansão da consciência. Programou o computador para fazer uma medição em certa hora da noite, entre 11 horas e meia-noite, por exemplo, e foi-se embora. O departamento ficou todo vazio e programou o computador para fazer essas medições de forma aleatória. Fez medição antes, fez medição durante no lapso de tempo lá e fez o depois. E deu o mesmo resultado. Então, para ele chegar à conclusão de que tinha alguma coisa lá que não fosse nem ninguém, a presença de ninguém, nem a presença da consciência dele. Para que ele pudesse ver se fosse a presença de espíritos lá dentro. Então, ele conseguiu. Aí, a partir daí, foi quando ele conseguiu publicar a revista, numa revista científica de pares de análise às cegas, que chamam, né? Enfim, eu gosto, destacando esses dois pesquisadores, a gente pode pensar a época de Kardec e a questão do estudo da mediunidade e do espiritismo. E aí Kardec é interessante, eu vou tentar falar um pouco, alguma coisa que ainda não foi falado, que vai ser muito difícil, sobre o contexto de Kardec. Kardec sempre quis colocar a ciência, o espiritismo ou as experimentos dele dentro do movimento positivista, ou das ciências da observação, que ele falava. E Kardec falava o tempo todo de que não queria entrar no espírito de sistema, não é isso? Porque Kardec é de uma herança de quê? Do iluminismo, herança da razão. Então a ciência dele era a ciência de observação com o enfoque na razão daqueles dados que ele estava colhendo. E Kardec fez de tudo o que ele podia fazer dentro dos limites da ciência, da época de Kardec. A ciência da época de Kardec não era muito diferente da dele, do que ele fazia, do que ele pesquisava. A ciência da época de Kardec não tinha os instrumentos que nós temos hoje. A ciência na época de Kardec, eu vou falar da minha ciência, eu acho que até já falei, da psicologia, ela começou como ciência. O primeiro laboratório de psicologia, se tiver alguém formado aqui em psicologia, pode falar até melhor do que eu. O primeiro laboratório de psicologia era um homem sentado na cadeira e os pesquisadores pediam: fale aquilo que vem à sua mente. Pode falar. Foi em Leipzig, na Alemanha. O mundo todo correu para esse laboratório, inclusive o famoso William James foi fazer estágio nesse laboratório do William Wundt, que era o alemão, e o método era esse, que é até parecido com o método da associação livre, que Freud usava dentro dos seus consultórios. Só depois de 1900, em torno de 1910, veio o Manifesto Behaviorista, que fez o quê? Que disse que a psicologia, se quiser ser ciência, ela não pode estar com essas coisas de mente, com essas coisas de consciência. Nós temos que estar com aquilo que é observável. Aí começou a transformação da psicologia como a ciência da mente, a ciência da consciência, para a ciência do comportamento, daquilo que é observável. E perdura quase que até hoje. Mudou um pouco do paradigma do comportamento observável para o paradigma cognitivo, para
muitos casos, cognitivo cerebral. Aquilo que as imagens de tomografia, PET scan, todas aquelas máquinas demonstram. Nada além disso. Ela tem algumas variações, mas a mudança foi nesse sentido. E então, na época de Kardec ele fez com aquilo que ele dispunha para fazer. E a época de Kardec, a ciência não muda da noite para o dia. O slide da palestra passada sobre as revoluções científicas do Thomas Kuhn é interessante. A ciência vai naquele círculo, só que não é da noite para o dia, não é abrupto. A mudança, mesmo dentro da ciência, ela não é abrupta. Se cria, inclusive dentro da comunidade científica, uma cultura de mudança. Se não houver uma cultura de mudança do paradigma, o paradigma não muda. E aí é isso que a gente tem que começar a entender a questão do espiritismo, questão de ciência. Nós, enquanto ciência, ou nós, enquanto movimento científico, ou nós, enquanto movimento espírita, criarmos uma cultura científica, uma cultura de pesquisa. Eu não estou dizendo que todos precisam ser cientistas ou todos precisam ser pesquisadores, mas precisamos criar uma cultura da ciência dentro do movimento espírita. Por quê? Como é que é a prática da mediunidade na casa espírita? O Ademar falou muito bem ontem. Em todos aqueles trabalhos de desobsessão, de terapia complementar, de psicografia, de criação de textos ou de aconselhamento espiritual, de consolação, mas quase nada é feito em torno da pesquisa. E olha que o material que nós podemos ter. Nós podemos ter, mas é aquela velha história. Somos todos médiuns. Por que eu faço essa pergunta, somos todos médiuns? Porque a pessoa chegou... Tem casa espírita que se a pessoa chegou com algum problema, não, seu problema é mediunidade. É porque você é médium, você é uma antena, está captando tudo que está aí ao redor. Como você é uma antena que capta tudo, aí os espíritos se aproveitam dessa oportunidade, a brecha que você deixou, e você está com esse problema. Para não chamar ele de obsediado logo na etapa, logo de cara, assim, dá essa, como nós chamamos, dá essa rodeio. Né? Você é uma antena, você tem uma capacidade, você tem não sei o quê, e aí você pegou, você está aí, obsedado. Mas, como dizia o seu Teixeira, a pessoa, você está obsedada. Enfim. E aí a gente quer qual é a prática? Depois de um tempo da limpeza desse cidadão, da desobsessão desse cidadão, ele vai para onde? Para a mesa mediúnica. E aí, muitas casas espíritas têm aquele médium que tem a autoridade de dizer se ele é médium, se ele não é, qual é a capacidade mediúnica dele, qual não é, por quê? Porque aquele normalmente é um médium, suposto médium que vê tudo, que vê os espíritos, que vê a aura, vê tudo, vê o futuro e o passado, e aí determina se ele vai para a mesa ou não vai. Porque, não, ele tem a mediunidade dele é ostensiva, ele precisa ir para a mesa. E aí começa a carreira de médium da pessoa. Não é verdade? Começa uma carreira de médium. E aí eu lembro que, quando eu era criança, eu lembro vagamente, porque a minha infância já foi há muito tempo, eu estava pensando que eu sentia que algumas pessoas ou espíritos estavam querendo entrar em casa, e eu falava para os meus pais. Aí eu fui já fazia parte, já era de centro espírita, aí fui para o centro. Aí disse, não, esse menino é médium, só com o tempo ele vai precisar educar. Até hoje eu não vi nada. Não senti nada. Lá na CEPA até digo, eu sou uma porta. Como eu era criança, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu não faço a mínima ideia se era uma alucinação, se era devido a alguma coisa, algum estresse, alguma coisa. Eu não vou lembrar. Alguma pessoa de verdade que podia ter jogado alguma coisa. Enfim, eu não tinha condições com 7, 8 anos de idade fazer uma investigação sobre o que ocorreu comigo. Mas na mesa mediúnica foi dito que eu era médium e que precisava educar a mediunidade, que no futuro ele vai ser um médium ostensivo. Coitado de mim. Até hoje, estou esperando essa ostensividade toda. Quer dizer, não espero, mas enfim. E aí, essa forma
brincadeira de falar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver a responsabilidade nossa de enquadrar todos nós como médiuns e de colocar as pessoas na mesa mediúnica ou no trabalho mediúnico da casa. Porque chega com qualquer pessoa que chega com qualquer problema, a gente já acha que o problema é mediunidade. E já faltam 10 minutos e eu não falei nada. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai falar, que coloca todo mundo na mesa, a gente coloca muita importância nos médiuns. Não que o médium não tenha importância, tem muita importância, mas a gente coloca o endeusamento nos médiuns. A gente está fazendo pesquisa num centro lá, que ele mudou de espírita para espiritualista, justamente para ele se distanciar do movimento espírita, que quando a gente entra lá, a gente vê que praticamente é quase que uma casa espírita com outro nome, com outras coisas, com as práticas diferentes, mas o cabedal espírita está todo lá dentro. E aí, o médium principal, que ele parece um rei, que ele é que dita as regras de tudo, tal. Ele não fala com você se não tiver mediunizado. Então, assim, como é que a gente conversa com uma pessoa? Como é que a gente vai ver se é só o espírito que fala? Então, a importância que se dá ao médium, a esse médium, por exemplo, e aí, isso é um caso que eu estou contando que deve ter aos montes, é de que ele é o Senhor da verdade, sabedor de tudo. Então, e aí, tão importante quanto ou tão ruim quanto essa importância exacerbada que a gente dá aos médios, são as mensagens. Porque aquilo que vem, parece que vem como uma verdade absoluta, porque vem do alto, que nós falamos, vem do alto. E aí, quanto nós não sabemos, não vimos, quando tem eventos espíritas, quando tem não sei o quê, aí normalmente, em alguns eventos espíritas, quando termina o evento, aí vem uma mensagem psicografada para coroar o evento. Ou vem uma psicofonia para coroar o evento. O último médio, aquele que faz a última palestra, quando está terminando a palestra, ele parece que incorpora alguém, ele chega e começa a falar com um tom de voz diferente, e fala uma mensagem que é igualzinha a todas as outras que ele falou em outros eventos, mas ali as pessoas começam a chorar, porque estão envoltas dentro de uma energia, e acham que aquilo ali foi não só para mim, mas para todo mundo. E aí aquele médium que está ali falando aquilo, ou aquela pessoa que está encerrando, ou a pessoa que leu a psicografia, que deu a mensagem psicografada, ela é colocada num pedestal, e ela é completamente, as pessoas não conseguem questionar nada daquilo. Então, essa importância em excesso para a questão do médium e das mensagens mediúnicas. E aí eu faço a pergunta, nós como espíritas e movimento espírita, o paradigma hoje, todos falaram, é um paradigma materialista. Se o paradigma fosse espiritualista, nós estaríamos preparados para isso? Nós espíritas estamos preparados para uma mudança de paradigma do materialismo para o espiritualismo? Nós não estamos. Nós falamos direto, pensamos nisso, queremos isso, dizemos que almejamos isso, que o mundo seria melhor se tivesse uma mudança de paradigma da ciência de materialista para a ciência espiritualista. Mas será que nós estamos preparados para essa mudança? E aí e é uma mudança que não é só dizer, a ciência agora está a descobrir o espírito. Isso não é nada. A mudança de paradigma é uma mudança de cultura. Mudar a cultura materialista para a cultura espiritualista. Vocês já imaginaram que, como terapia alternativa, se os centros fazem algumas terapias alternativas de espiritualistas, já mexe um pouco com os brilhos da classe médica. Você imagina se o paradigma virasse espiritualista. E a indústria farmacêutica. E começar se hoje já está se desenvolvendo as pesquisas científicas dentro do centro espírita, dentro desse paradigma. Imagina agora a quantidade de cientistas, de universidades e de fundos científicos destinados a esse campo, a esse novo paradigma espiritualista. E aí vem o mais importante. Nós vamos ser construtores de conhecimento, seja ou seja, o centro espírita é objeto, ele não vai precisar como sujeito, ele é objeto. Nós estamos num caminho que outras comunidades, vou dar um exemplo,
comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, já cansaram de ser objetos pesquisados. Estão formando pesquisadores. Porque a visão cansados da visão colonizadora deles. E nós podemos cair nesse mesmo. Enquanto as comunidades indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades estão trabalhando para formarem pesquisadores e mostrarem o seu conhecimento para o mundo, nós estamos virando objetos de conhecimento e sendo, entre aspas, colonizados. A opinião da Sandra Stoll é mais importante do que a nossa opinião para a sociedade brasileira. Nós é que somos os espíritos, mas nós somos objetos pesquisados e não sujeitos pesquisadores. E é isso que é essa reflexão que eu quero trazer para a gente. E faltam 5 minutos. E aí qual é a proposta para o movimento espírita? Primeira proposta, o exemplo de Kardec. Como eu disse antes, não é que todos nós tenhamos que ser pesquisadores científicos, nós precisamos ter uma postura de pesquisador, uma atitude. E o que é isso? É não aceitar tudo que vem de forma cega, é não aceitar tudo como verdade logo de primeira, porque quando vem uma mensagem psicografada, quando vem uma mensagem espiritual ou vem dos espíritos, a gente já aceita, já acha que aquilo ali já não é isso mesmo. Mas a ter atitude é analisar aquela mensagem, analisar o histórico de mensagens. Será que as mensagens são as mesmas? Como eu falei, os eventos espíritas terminam com mensagens que são iguais. Vem lá, meus irmãos, nós estamos num momento muito crítico da nossa sociedade. Eu escuto isso desde pequeno. Ela sempre começa com esse momento crítico que nós estamos vivendo. Então, e aí vem um alerta para os espíritas. E aí diz que é para todos se unirem. E que se não fizermos isso, os espíritos do mal vão tomar conta. Então assim, começa falando do momento crítico, convoca a todos e alerta fazendo ameaças. Porque se não fizermos, os espíritos do mal vão tomar conta de tudo. Então todo mundo fica aqui. Tá. Precisamos fazer alguma coisa. Então agir com uma postura de pesquisador é ter crítica e agir com a razão. Como Kardec, o exemplo de Kardec. E dar primazia à dúvida do que à certeza. A dúvida é a melhor coisa que a gente tem. Porque a dúvida faz a gente ir atrás, faz a gente pesquisar. E todos nós pesquisamos quando temos dúvidas. Quando tem alguma coisa que nos interessa, quando tem aquilo que a gente tem dúvida, mas nos interessa, pesquisamos, vamos atrás. Ao nosso modo, ao nosso método, mas vamos atrás. E aí, o movimento espírita precisa criar esses meios. Então, como eu falei antes, deixar de ser objetos de estudos para voltar a ser protagonistas nas pesquisas espíritas. E aí a gente precisa fazer alianças, fazer intercâmbios com universidades, com grupos de pesquisas. Os grupos de pesquisa estão crescendo e alguns são completamente, e é bom que sejam, são completamente desvinculados do movimento espírita. Mas nós podemos não só virar um campo a ser pesquisado, mas formar pesquisadores, levar pesquisadores para dentro da casa espírita, abrir a casa espírita para a pesquisa, para que isso vire um intercâmbio. E não precisa que todo mundo vire um pesquisador, um cientista, porque nem todos têm vocação, e nem o mundo seria bom se todo mundo fosse cientista. Porque a ciência não é essa coisa tão bela como a gente pensa no seu desenrolar entre as pessoas. Precisamos da diversidade. E fomentar, como eu disse, a consequência disso tudo é fomentar a educação, grupos de estudos avançados e técnicos e parceria com a universidade. Os grupos avançados e técnicos é para a gente começar a ver algumas técnicas de pesquisa. E pesquisa, muita gente é pesquisador e não sabe, acha que só por não ter feito a ciência, não ter feito o mestrado, o doutorado, tal, não é cientista. Mas quantos de vocês aqui não vão fazer a pesquisa bibliográfica? Não vão fazer quando vai fazer uma palestra, começa a estudar os livros, vai lá em Kardec, Camille Flammarion, vai lá, começa a estudar os clássicos, depois os novos. Por quê? O estudo é muito interessante, porque na nossa prática mediúnica hoje, a produção mediúnica hoje, comparada à produção humana, ela chega, desculpem a palavra, mas é medíocre. A gente olha, tem algumas produções de livros mediúnicos, porque eles estão lá, porque ele tem um nome de espírito. Vocês até conhecem, vocês conhecem minha irmã Maia, né? Lá de uma pessoa?
Todo mundo de Ceará conhece. O poeta, cordelista. Merlano contou uma história e disse... Ele já tem livros publicados de poesia. Aí a editora chegou e fez: qual é o espírito? Ele fez: não, nenhum. Fui eu que fiz. Ah, não. A gente só publica com discografia. Ele disse: não, eu sou o espírito. Não, mas tem que ter pelo espírito fulano de tal. Merlânio Maia pelo espírito fulano de tal. Aí ele disse: pronto, eu não vou. Então, e se a gente for analisar textos de muitos autores muito famosos, de espíritos super famosos, com textos que não são Eu vou dar um exemplo. Eu estava lendo um livro de... Eu não tenho nada contra Joana de Anjos, Divaldo Franco, pelo contrário. Eu acho que o Divaldo faz um trabalho fantástico. E admiro muito até o vigor físico de Divaldo. Mas tem um livro de Joana de Anjos que ela começa a falar sobre os primeiros hominídeos e a questão espiritual. Tal. Gente, não é nada comparado ao espírito e o tempo de Herculano Pires. Nada, é nada. Mas como vem com autoridade de espírito, as pessoas dão mais valor porque o espírito falou do que um trabalho de pesquisa de um outro espírito, só que está encarnado. E aí tem um outro livro que não é científico, tem uma breve história da humanidade, do Yuval, um israelense. Não é nada. O conteúdo do Yuval é muito superior a um livro dito supostamente por um espírito. Só que nós criamos a cultura de acharmos que o que vem dos espíritos é bom e o que vem dos humanos é inferior. E a gente precisa reverter isso. A gente só reverte com a cultura da ciência dentro do nosso meio. Já disseram que o tempo está esgotado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos convidar agora para desenvolver um novo tema, um tema que vai dar continuidade, digamos assim, novos matizes e tendências na prática da mediunidade. Nós vamos convidar aqui nosso amigo Rodrigo Almeida Alves, da Bahia, os nordestinos aqui nesse tempo agora, né? Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e em Urbanismo pela Universidade do Estado da Bahia. Especialista em Geotecnologias e Geoinformação. É analista técnico do Ministério Público do Estado da Bahia. Espírita desde a infância, atuou na Federação Espírita do Estado da Bahia. Atualmente atua no Instituto de Mediunidade Ivone Pereira. É delegado da Associação Espírita Internacional CEPA. Então, conosco, Rodrigo Almeida Alves. Pessoal, bom dia. Eu sou o Rodrigo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz pela primeira vez vindo ao Ceará. Eu que, nos meus tempos de estudante, consegui esticar da Bahia até o Rio Grande do Norte, mas nunca consegui vir para cá. Então, agradeço a oportunidade de conhecer essa terra muito linda e também de conversarmos um pouquinho sobre essa temática, que foi pedido novos matizes, novas tendências da prática mediúnica, e que eu me dei temos restrição de mobilidade. Liberdade de pensamento e restrição de mobilidade, é verdade. E novos matizes e tendências da prática mediúnica é um tema que eu me tomei a liberdade de colocar essa interrogação. Há novos matizes? Há novas tendências? Ou o que existe muitas vezes é tão somente uma releitura de hábitos, de práticas e de formas de enxergar que são as mesmas, até mesmo anteriores ao século XIX. O objetivo do meu trabalho, eu foco especificamente, vai acabar sendo uma continuidade mesmo do Matheus, também do Ademar, também de coisas que o Milton falou aqui, do André, porque o prisma, o foco de análise que eu adotei aqui foi justamente a ideia de cultura. Então eu coloco a proposta de correlacionar, meu objetivo é correlacionar o que chamamos de prática mediúnica, e eu friso isso, o que chamamos, né, com os aspectos do contexto cultural em que essas mesmas práticas se inserem. A proposta é entender como essas práticas influenciam a cultura. Ela é influenciada, mas ela também influencia uma cultura, tendo como foco o movimento espírita brasileiro. Eu não me prendo a ele, mas eu foco especificamente nesse movimento. Muito foi se falado ontem sobre o desenvolvimento de práticas que chamamos de mediunato, e de imagens, de expressões que tendemos a chamar de mediúnica, inclusive
o médium adota práticas, expressões de voz corporais que nós interpretamos. Aquilo é mediúnico. Bom, toda a literatura do pensamento espírita mostra, pode não ser, mas adotamos como sendo e vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Né? Primeiro ponto que me chama a atenção... Ixi, aqui travou. E aí eu peço uma permissão ao Marcelo Henrique, que vai falar do controle universal mais à tarde, mas a começar, inclusive, daqui, do controle universal do ensino dos espíritos. E é apenas um ponto de vista. Todos nós ouvimos, é o critério de validação do conhecimento espírita, quando múltiplos médiuns, sem contato entre si, dizem informações semelhantes àquele conhecimento que tem indícios de veracidade. Bacana. Só que, e se esses mesmos médiuns, sem contato entre si, compartilharem de um mesmo arcabouço conceitual sobre o que é mediunidade, sobre o que é o conhecimento que os espíritos, em teoria, trazem, sobre o que é o conhecimento que se revela, é muito provável que os médiuns, sem contato entre si, digam informações semelhantes, sim, e não necessariamente porque esse conhecimento veio do plano espiritual, mas porque esse conhecimento já era previamente compartilhado nos encarnados, sem a necessidade de intervenção espiritual a priori. Né? Eu colocaria isso como um limite, realmente, a gente considerar o aspecto cultural dos médiuns e principalmente dos espíritas dentro desse critério de controle universal do ensino dos espíritos. Evidentemente que a ideia de cultura estava nascendo no mundo kardeciano, né? Desde os trabalhos um pouco anteriores de Spencer, e o grande pulo da antropologia, né, que vai estudar mais especificamente a cultura, vai ser no final do século XIX e início do século XX. Kardec não trabalhava nesse universo, e não é justo que a gente exija de ninguém conhecimentos que são posteriores ao tempo de produção, ao tempo de vida dela. Não dá para fazer isso com ninguém. Né? O que não significa que não possamos justamente avançar sobre esses pontos que o período histórico, o período, claro, cultural dessas pessoas não permitiram pensar. Né? Kepler pensou para além de Aristóteles, Galileu pensou para além de Kepler, Newton pensou para além de Galileu, Einstein pensou para além de Newton, e nenhum deles negou o anterior, simplesmente o transcendeu com os conhecimentos que foram avançando na sua época. O controle universal do ensino dos espíritos pode ser pensado sob esse limite. Médiuns separados entre si podem dar comunicações espirituais, sobretudo se entendemos da literatura espírita o que é plano espiritual. Por exemplo, muito se divulgou, muitos médiuns escreveram sobre o nosso lar. Claro, nosso lar e as colônias espirituais eram amplamente difundidas pela literatura espírita. Isso é algo que a gente precisa pensar. E a minha pergunta, né? Como produzir um conhecimento de base espiritualista que não seja, e é um termo que é muito questionado nas pseudociências, autorreferente. A autorreferência significa que toda a explicação para as minhas teorias vem de mim mesmo. Por exemplo, existem respostas na medicina que são colhidas da química, da física, da biologia. Né? Mas as pseudociências não dialogam com as demais ciências. Né? Existe um argumento de que as ciências são materialistas e elas não dialogam com o espiritismo. Se a gente ficar fechado apenas nas nossas próprias explicações, nós caímos no equívoco de autorreferência. E é um dos perigos, inclusive, para se legitimar algo como científico. Como Mateus diz, não que isso seja o balizador de tudo, mas é algo que a gente pode levar em conta. Né? E aí tem uma imagem de fundo que era o próprio contexto de produção do conhecimento inicial. Né? Já existia uma cultura espiritualista anterior à produção kardeciana, né? A gente lembra muito das manifestações proféticas do Emmanuel Swedenborg e de como existia um atrelamento religioso, sobretudo, àquilo que se considerava como comunicação espiritual. O próprio Swedenborg, como filho do iluminismo, como um pesquisador de uma ampla gama de conhecimentos, quando ele se percebe médium, quando ele tem contato com a mediunidade, ele não pensa duas vezes em considerar o conhecimento dele como revelação do Senhor. E ele escreve livros publicando sobre a doutrina da Nova Jerusalém e fazendo 1000 analogias com o arcabouço do conhecimento bíblico, sobretudo, do conhecimento religioso. Né? Kardec, como filho de um espiritualismo racional francês, filho de um contexto onde a razão era um primado na França, vai adotar por outra via. Né? E, como foi falado ontem à noite aqui, né? se desenvolveu a mediunidade dentro do contexto da sociedade parisiense, com o foco de avançar conhecimento e de explicar pelas leis naturais, portanto, leis que as ciências estudavam, o que se chamava de sobrenatural. No contexto francês de meados do século XIX, se fazia isso. Mas e quando transplantamos esse
esse conhecimento, essa leitura para um arcabouço cultural distinto. Como a Ademar também colocou ontem de noite, muitos dos que se inclinaram primeiramente ao espiritismo foram pessoas que vieram de centros de magnetismo que brotavam França fora, pessoas mais propícias, mais moldadas àquele arcabouço, né? E a gente também vai perceber nitidamente, apesar de tudo isso, uma pequena distinção, aliás, uma grande distinção, na verdade, entre a cultura espiritualista de meados do século XIX no norte, por assim dizer, né, no mundo anglo-saxão, na Europa continental, e a gente vai perceber uma diferença bem significativa quando a gente vai fazer essa leitura da cultura espiritualista no Brasil. O primeiro elemento de cara, né, eu vou colocar historicamente até meados do século XX pela predominância, né, da vinculação com o arcabouço católico. É sempre bom a gente, todo mundo de uma certa maneira disse isso aqui até agora, não vou ser diferente. É sempre bom a gente lembrar que o catolicismo no Brasil não é apenas uma religião, ela é um traço cultural fundante da nossa formação enquanto povo. Então, o que fizemos e até hoje fazemos recorrentemente no Brasil, ao fazer leituras espíritas, é tão somente pegar conceitos que são oriundos do cristianismo, notadamente do catolicismo, mudar o nome e aplicá-lo como se espírita fosse. Então, nós não criamos um conceito espírita, nós importamos conceitos e visões que são oriundas do cristianismo, notadamente do catolicismo. Nós chamamos o antigo inferno de umbral agora, mas o conceito, até as imagens que divulgamos, são as dos infernos de fogo e de almas agonizantes do inferno pintado na arte sacra, por exemplo. Transformamos anjos da guarda em mentores espirituais, transformamos Apocalipse em tradição voluntária, mas mantendo o mesmo critério arrependei-vos e crede no Evangelho antes que o dia do juízo chegue. Nós simplesmente pegamos faça sua reforma íntima antes que a transição ocorra e você seja chutado da terra. Qual é a diferença estrutural disso? E acima de tudo, né, nós pegamos o conceito de ser humano que o cristianismo traz, né, de um ser criado bom e puro, que se corrompe, todo mundo lembra da historinha de Adão e Eva, e portanto, como corrompidos, somos expulsos do paraíso e condenados à morte. Mas podemos ser, a palavra-chave, salvos. O Espiritismo trabalha diametralmente com o oposto disso. De ser criado simples e ignorante a cada respirar. Você está evoluindo. Você está tendo mais experiência, mais vivência, está no corpo, você está em contato com a vida em todas as suas dimensões. Você está melhor do que você jamais foi desde que foi criado. Mas a construção cultural do eu não tenho valor. Eu sou uma alma condenada à perdição. E frequentemente transformamos o pecado original no Espiritismo em pecado originado na vida passada. Eu encarno para purgar, eu encarno para sofrer e por aí vai. Né? Então nós construímos na literatura mediúnica, e em especial na literatura mediúnica de matriz brasileira, ou a importação desses conceitos ou a transformação da base kardeciana nesse contexto católico. Né? Nós transformamos... Kardec fez, não com essa ideia, porque isso não estava tão claro. Mas é perceptível em Kardec a ideia de separar Jesus de Nazaré, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, o homem-deus, né, do homem real, do marceneiro, do Galileu, da Santíssima Trindade e do mito que foi criado. Quando a gente no Brasil cria o conceito de governador espiritual da Terra, a gente reabilita o homem-deus. Né? E isso é nítido, notadamente na produção de grandes médiuns brasileiros, de todo o arcabouço da mediunidade que foi produzido no Brasil. Com tudo que tem de melhor nesse conceito, mas também com todos os limites que esse conceito possui. Eu trago a imagem do Chico, né, com uma frase clássica dele, né? Se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. É curioso porque todos sabemos o impacto que a mediunidade de Chico Xavier teve na formação de uma cultura espírita brasileira. E é notório como muitas das comunicações de outros médiuns subsequentes vieram, muitas vezes até com o mesmo estilo de fala, com o mesmo estilo literário. Né? E hoje a gente tem uma das novas tendências, é algo muito curioso. A gente tem uma coisa que uma amiga querida lá de Salvador chama de fanfic. Né? As fanfics são histórias que fãs, os adeptos de uma ideia, criam com base nos seus ídolos. Né? Por exemplo, fãs de histórias em quadrinhos criam eles próprios histórias com os mesmos personagens das histórias em quadrinhos
ou nos mesmos estilos dos autores das histórias em quadrinhos. Não são fanfics. Nós temos produzido fanfics de obras de grandes médios, né? Nós temos produzido histórias que Chico Xavier não revelou quando estava encarnado e agora brotam à tona sobre os mais diversos temas. Como verificar, como desenvolver, né? E, sobretudo, como essas histórias brotam depois que o médium já não está mais encarnado, como se dele fosse, como avaliar, né? Até meados do século XX a gente tem uma produção mediúnica maciçamente com esse referencial católico. Isso se mantém até hoje, mas a partir dos anos 50, 60, 70 a gente começa a incorporar dentro do arcabouço espírita outros conceitos próprios também da cultura da época, né? Sobretudo de saberes de origem oriental, né? Porque foi muito difundido nos anos 50, 60, 70 coisas de matriz indiana, de matriz chinesa também, né? Então a gente começa a inserir dentro do espiritismo elementos dos saberes orientais, né? O que chamamos de chakras ou centros de força, o conceito de karma, que por sua vez também ele é contraditório com a ideia do espírito criado simples e ignorante e que se desenvolve. O conceito de karma é atrelado dentro do pensamento hinduísta. Há uma ideia muito parecida com o cristianismo, de que somos criados bons e nos corrompemos, por isso encarnamos, no conceito da roda de Sansara. Você encarna até purgar, e quando você estiver com o espírito puro, você atinge o nirvana e não precisa mais reencarnar. Ou seja, encarnar é punição, dentro desse contexto. Então você está encarnado para expurgar seu karma. Isso encaixa com a nossa ideia, né? E de outras diversas correntes espiritualistas, né? Hoje, e o tempo inteiro, na verdade, a gente tem algumas tendências que a gente pode observar, né? Eu vou chamar de matizes, né? Desde na chegada no Brasil, a ideia das comunicações espirituais como fontes de revelação profética, né? Então, você sempre tem desde a ideia de que o mundo vai acabar, desde a ideia de que vai vir um salvador do país, desde a ideia de que estamos, enfim, diversos acidentes, sempre são coisas tragédias, né? Uma coisa bem interessante isso, né? Virão acontecer, né? A produção de literatura como romance e de todas as ordens possíveis, instrutivas e nem tão instrutivas assim. Mediunidade para informação de familiares, isso é muito destacado nas chamadas cartas consoladoras, né? E também sobre notícias de curiosidades, até das mais frívolas possíveis, sobre por onde anda, sei lá, Elvis Presley, né? Morreu ou não morreu, né? Ou por onde anda o espírito de Hitler, qual a utilidade real disso, afinal de contas, mas enfim. Né? Aconselhamentos e terapias espirituais, talvez essa seja uma das mais potentes, né? É muito comum a ida ao centro espírita para se consultar com o médium, para que o médium lhe diga o que você deve fazer da sua vida. Então isso também é algo muito presente. E o conceito de livre-arbítrio, de autonomia que a proposta espírita, em suas diversas vertentes, suas diversas vertentes, se propõe a oferecer, em que pé fica, né? Curas, muitas curas, né? Doutrinações de espíritos sofredores, isso também acho que, em termos de Bahia, isso é muito presente, pelo menos essa ideia de que as mediúnicas servem para doutrinar os irmãos, doutrinar mesmo, no sentido original da palavra, dos irmãos espirituais, né? E essas ideias sempre, acho que digamos, dentro do universo brasileiro, elas sempre estiveram aqui. O que eu pelo menos tenho percebido como algumas nuances novas, né? Coisas que são próprias desse início de século, né? Nós temos hoje o que podemos chamar de um novo patamar na ideia de cultura de massas, em especial com o que nas ciências sociais colocou-se como advento da sociedade da informação. Então, pela primeira vez, a tecnologia dominante, que é a comunicação, ela está disponível e acessível às massas, coisa que historicamente nunca ocorreu, né? A terra, que era as tecnologias agrárias não estavam disponíveis ao controle das massas. A indústria não estava disponível ao controle das massas. A informação está. Então, naturalmente, a gente tem as massas que nunca tiveram acesso ao poder, exercendo esse poder. E o que é que se faz com isso? A verdade é que a gente tem produzido uma explosão de divulgação, de comunicação, inclusive também no campo da mediunidade e atribuído a manifestações mediúnicas, né? Então, a gente hoje, sobretudo nos últimos 30 anos no meio espírita, a gente pôde observar uma verdadeira explosão editorial, né? Até o início dos anos 80, início dos anos 90, quantas editoras espíritas existiam?
Existia a FEB, existia a Leal, existia a da Federação André Luiz, acho que uma meia dúzia, talvez, né? Se vocês tiverem a curiosidade de colocar no Google editoras espíritas, o faça. É impressionante, é impressionante. Eu parei de contar pelo 60 e alguma coisa, né? Quantas editoras espíritas tem hoje? Alguém faz ideia? Se publica muito, e se publica sob uma lógica de mercado mesmo, de que é necessário publicar para vender. Então se publica coisas... Quanta? 300. Marcelo me deu aqui 300 editoras, caramba. Se publica de toda a ordem de conteúdo, de toda a ordem de seriedade, inclusive, de toda a ordem de riqueza de informação trazida. Então nós temos hoje, felizmente, muita informação boa, muito boa. Também temos muita informação altamente questionável. Na verdade, que é como eu gosto muito de uma frase do Leandro Carnal, né, quando ele disse que essa sociedade de informação trouxe uma grande maravilha, né? Todo mundo pode falar o que quiser. E também trouxe uma grande desgraça, todo mundo pode falar o que quiser. Então, temos hoje esse desafio para a gente. Né? Próprio desse momento é o que se convencionou também chamar de pós-verdade, né? Não interessa, não existe uma verdade infalível. A verdade é o que eu acredito que ela que é. Então eu acredito, eu posso acreditar no que eu quiser. Eu posso criar as 1001 elucubrações para definir que aquele conhecimento, por mais estapafúrdio que seja, ele é verdadeiro. Né? Bravo. Pronto, tecnologias ainda tem isso, né? O Ademar ele colocou ontem também sobre a inserção de práticas dentro do meio espírita, que evidentemente refletem nas comunicações mediúnicas, de práticas que são de origem mística. Essas práticas de origem mística, sobretudo de correntes esotéricas, ainda persistem. Hoje a gente percebe a inserção de novos conhecimentos dentro do ambiente espírita e muitas repercutindo no trabalho mediúnico, né? Eu até tenho alguns amigos em Salvador que tem bem isso, bem muito claro, né? Existem centros que trabalham com mindfulness, com constelações, com theta healing, com programação neurolinguística, coaching, terapia transpessoal, alguns conceitos esparsos e frequentemente incorretos de física quântica, e isso aí sempre existiu, né? Hoje permanece, notadamente ainda com os conceitos orientais, ainda com os conceitos do cristianismo, né? E, claro, a mediunidade como negócio. Tem um médium de projeção até no Brasil que tem um caso muito curioso, que tem uma obra e é divulgada num site muito lindo na internet, e aí você contribua com o trabalho da instituição tal. E aí tem umas coisas do tipo, a partir de tal valor, na próxima psicografia do médico fulano de tal, você vai ter o seu nome colocado pelos agradecimentos do espírito e tal. Então a gente sabe que, por exemplo, não é novidade, isso não é tão novo na verdade, né? Você tem essa ideia da mediunidade tanto como negócio na prática mediúnica, como na venda editorial mesmo, né? Tem médios que mesmo disseram, não sou espírita porque eu quero vender, eu quero que a produção da mediunidade venha para o meu bolso. Isso não é novo, mas isso hoje persiste e adota-se o formato digital, inclusive, né? Técnicas, valeu, ótimo, pensei que era até minha. Técnicas temos muitas, né? Uma das coisas que eu tenho percebido, isso é bem, pelo menos, difundido na Bahia, são eu chamo de chuvas de psicopictografias. A psicopictografia é a pintura, chamada vulgarmente de pintura mediúnica. Muitas dessas pinturas mediúnicas, inclusive, são utilizadas como meios de financiamento das instituições espíritas. Então é muito comum coisas do tipo, vai ter um leilão de obras mediúnicas, aí marca-se o dia, o médium faz os quadros, e os quadros prontos, os quadros são leiloados. E aí o dinheiro arrecadado com o leilão desses quadros mantém as atividades daquela casa. Isso acontece bastante, inclusive, né? E até eu brinco muito com minha esposa que na psicografia sempre se questionou a falta dos grandes pensadores escrevendo por via mediúnica. Onde estão as psicografias de Rousseau, de Marx, de Adam Smith, de Platão, de Sócrates? Onde estão as psicografias dos pensadores? Mas nas psicopictografias aparece muito. Eu não me recordo tem poucas psicopictografias de anônimos. Geralmente são quadros de Van Gogh, Rembrandt, Monet,
Dali, Caribela na Bahia. Então, os estilos de pinturas muito parecidos, muito. Então, eu mesmo já tive a curiosidade, já pedi numa instituição espírita para estar auxiliando o fornecimento das bisnagas para ver o quadro sendo pintado, para ver aquilo. Será que isso negócio funciona real mesmo? E é convincente, é muito sedutor. Mas essas respostas ficam no ar. Né? Por que os famosos pintam? Né? Por que os gênios pintam, mas não escrevem? Né? As induções ao sonambulismo e as experiências de regressão, ainda muito forte ainda também. Né? Muitos trabalhos sendo feitos nessa ordem. Voltou-se, eu percebo nas pesquisas, dentro das lógicas da parapsicologia, né? Hoje no Instituto da Mediunidade Ivone Pereira a gente busca, né, fazer os testes mesmo dos trabalhos na detecção de médios de efeitos físicos, né? As cartas de Zener, já tentou-se uma vez as Ouijas ainda sem sucesso. O velho jogo do copo, né? Chama de nome de Ouijas também. Né? Travou aqui. Travou? Fernando, dá uma volta para lá. Ajuda aí. Volta para lá. Aponta o computador. Pronto. E as varreduras medianímicas, também uma prática que ainda pouco incipiente, mas elas bem presente. É uma proposta do Lamartine Palhano, que é de teste de sensitivos mesmo, de teste de percepções. Anímicas ou não, mediúnicas mesmo. Dentro dessas investigações, a proposta não é necessariamente provar se aquilo inicialmente é mediunidade, mas tão somente se a pessoa tem a percepção, né? Visto que, ao que me parece, as ciências, o estado da arte da ciência, considera os estados alterados de consciência, mas só questiona se nesses estados há espírito. Mas os estados alterados de consciência, esses são mais tranquilos, né? Então, hoje a gente verifica se há pessoas com facilidade para obter esses estados. Se desses estados há o espírito se comunicando, você vai para um passo 2, né? As evocações também continuam aí. E como ponto positivo também, né? Já que tem muita coisa para todo lado, também tem muita coisa boa, né? Aumentou-se o número de grupos interessados em produzir conhecimento a partir da mediunidade. Evidentemente que não é dominante, creio que nunca será, muito dificilmente. Né? Nós tendemos, enquanto cultura de massa, a um padrão cultural de salvacionista mesmo, religioso, isso se mantém. Mas existem opções, existem alternativas. Né? E hoje existem grupos também que se dedicam a essa produção de conhecimento. Ainda espaços, mas creio que já se organizando, já tendo contatos uns com os outros de que existem, de que há essa produção. Né? E muitas questões éticas também referentes a isso. Né? Eu gostei muito da fala do Matheus quando ele fala da ideia de desenvolvermos uma cultura científica. Não necessariamente de sermos cientistas, mas de pensarmos sobre um prisma científico. E como produzir conhecimentos de uma matriz cultural, de cultura científica, dentro do meio espírita. Isso é um convite para todos nós. Eu gosto muito de uma pergunta do Wilton Japiaçu, de uma colocação que o Wilton Japiaçu faz, né, de considerar ciência, religião como modos de validar conhecimento. E o Wilton Japiaçu coloca assim: se a gente pudesse definir o que é ciência, a ciência faz assim: esses são os fatos. Que conclusões a gente tira desses fatos? O conhecimento de crença, também o conhecimento religioso, diz: essas são as conclusões. Que fatos a gente pode usar para embasar isso? Se a gente produzir conhecimento espírita, com matriz de proposta científica, trabalhando com as conclusões estão aqui. Kardec disse isso. Que fatos a gente pode embasar que já diga as conclusões que estão previamente colocadas. A gente está fazendo o contrário. A gente não está produzindo ciência. E a proposta é justamente que a gente trabalhe também com os fatos e questione, remeta às bases. Né? Não significa que a gente descarte as bases, mas as transcenda, sempre. Né? E essa é uma das grandes delícias, talvez, do livre pensar. Em relação às questões éticas, como a Ademar colocou ontem, o grande poder, talvez, do espiritismo esteja na sua filosofia. Se hoje invertêssemos, como o Matheus colocou aqui, o paradigma de orientação da vida, né? Se construíssemos a ideia de... Vamos imaginar, tem até um filme, eu passei os dias tentando lembrar com o Fernando e não consegui, porque o filme é bem fraquinho, na verdade. Mas a premissa dele é interessante.
que é de que a descoberta de que existe a vida após a morte. E o mundo vira de ponta cabeça. Primeiramente porque começa a ocorrer uma onda de suicídios. Porque todo mundo, a minha vida é ruim, esse mundo é horrível, e está cheio de problema para todo lado, mas existe o mundo do lado de lá. Então, começa a ter crises de saúde pública com suicídio, porque ninguém quer mais viver. E sim, isso é uma questão ética muito séria. Então, talvez o grande poder que os espíritas tenham, para além dessa verificação mediúnica, é o poder da sua filosofia mesmo, de compreender o espírito como um ser que se desenvolve, como um ser que se complexifica, como um ser que se torna melhor e que tem no corpo a sua grande chance, uma das suas grandes chances mesmo de aprender, de desenvolver-se, de ser melhor na luta, né, na alegria e nos momentos não tão felizes assim, né, nos prazeres e nas dores. E, sobretudo, uma tendência muito positiva, né, o aumento dos espaços de reflexão sobre a mediunidade e sobre o espiritismo. E aí também essa interrogação, esse aumento dos espaços de reflexão, gostaríamos que sim, né? A CEP é um desses espaços? Creio que sim. Existem outros? Também. Mas a proposta é que a gente fomente mesmo esses espaços, traga espaços de provocação, de diálogo, de fomentação mesmo de uma cultura científica, sim, mas também de uma cultura de diálogo, de uma cultura de provocação de pensamento. Né? E é isso aí. Obrigado. Muito bem. Bom, as perguntas estão chegando aqui, mas eu vou perguntar assim aleatoriamente para um e para outro. Pode ser, mesmo sendo seu próprio tema, já que são temas afins. Vamos começar aqui com... Deixa eu ver aqui essa pergunta aqui. Para você, Mateus. Como seria uma pesquisa na casa espírita? Qual seria o seu objeto? Os médios? O mundo espiritual? Oi, excelente pergunta. Nós da CEP estamos fazendo uma pesquisa, que eu até falei eu mencionei na minha fala, de um centro que tem um médico que ele faz pesquisa, ele faz trabalho de cura. E é interessante porque esse trabalho que é feito lá foi crescendo, como naturalmente brigou com o movimento federativo, se desvinculou do movimento federativo, mudou de nome, adicionou práticas do xamanismo, tomar o chá do ayahuasca e outras coisas. E, enfim, e o que é mais interessante é que ele está, entre aspas, tomando os trabalhadores das casas espíritas. E muitos, quando a gente foi começar a fazer a pesquisa lá, o que eu encontrei de pessoas de vários centros espíritas de João Pessoa, e que deixaram os centros espíritas e estão frequentando esse centro espiritualista. E aí as outras pessoas dos outros centros ficam falando mal desse centro novo, porque é uma questão, às vezes eu penso que é mais uma questão de mercado do que uma questão de filosófica, enfim. E lá a gente estava com a questão com esse problema, o objeto de pesquisa. Qual é o objeto de pesquisa? A gente estava no começo querendo ver a questão dos fenômenos físicos. O fenômeno físico ele pode ser um objeto de pesquisa. Só que os fenômenos físicos eles são muito difíceis de serem mensurados e de ter a sua validade. Porque hoje nós temos uma quantidade de objetos, de coisas que ajudam a fraudar, que é difícil a gente detectar onde é a fraude, onde é o que é fraude e o que é verdadeiro. Desde a questão das batidas no ambiente, desde a questão de emissão de luz e de outras coisas. Então, o fenômeno em si ele pode ser um objeto de pesquisa. O fenômeno que eu digo, no caso específico, o fenômeno físico. Um outro objeto de pesquisa pode ser a produção literária que os espíritos trazem. Isso também pode ser um objeto de pesquisa, a produção literária, a produção das psicofonias, das mensagens que são dadas no centro. Enfim, o objeto de pesquisa pode ter vários objetos de pesquisa. Isso eu estou falando no âmbito da casa espírita, porque ele pode entrar dentro do trabalho habitual da casa espírita. Eu acho que a gente tem vários outros objetos que a gente pode, no decorrer daquilo que a gente pensa, que pode até mudar. Quando o grupo às vezes está pensando lá nesse caso específico, a gente começou com um objeto com efeito físico,
E já estamos não somente com o efeito físico, já estamos pensando em outros objetos de estudo que podem complementar, que estão em conjunto com o efeito físico ou que aparentemente não tem nada a ver. Eu não sei se eu fui claro, mas assim, porque como é uma coisa diferente, trabalhar com mediunidade não é fácil, não só na prática como na pesquisa, a gente pode ter diversos objetos de pesquisa e às vezes a gente quer abarcar tudo, quer dizer, fazer uma pesquisa para conhecer tudo. Não, e a ciência não trabalha de conhecer tudo. Cada cientista, cada pesquisa, cada centro de pesquisa trabalha com algumas coisas, alguns aspectos. E a gente pode começar a pesquisa com alguns aspectos dentro da mediunidade. Vou responder isso também, que eu achei essa pergunta bacana. Quando fala, por exemplo, na ideia de pesquisa sobre mediunidade dentro de um centro espírita, me vem muito a analogia com a astronomia. Porque você tem o avanço da astronomia nas universidades e nos observatórios feitos por astrônomos, que são cientistas dedicados àquela especialidade, e o astrônomo faz a pesquisa dentro de uma universidade, dentro de um observatório com uma grande estrutura no Alto dos Andes ou no Havaí. Mas você também tem aquele astrônomo amador, aquela pessoa que fica com a luneta no telhado de casa e que, evidentemente, ele não vai ter o arcabouço nem infraestrutura que um astrônomo acadêmico profissional terá. O que não impede do astrônomo amador descobrir coisas maravilhosas. A gente teve recentemente, esse ano, em 2018, um astrônomo, um padeiro no telhado da sua casa em Buenos Aires. Rosário. Como? Rosário. Obrigada. No telhado da casa em Rosário que pegou a explosão de uma supernova e que ganhou o mundo, com que nenhum astrônomo na universidade conseguiu fazer. Eu penso que essa ideia também se aplica ao estudo do desenvolvimento da mediunidade. É como o Matheus disse, o ideal é que esse estudo fosse feito dentro de um ambiente acadêmico com cientistas, profissionais de fato. Mas também se pode fazer essa pergunta. Por que a universidade, por que a academia gastaria dinheiro com algo que muitas vezes é questionável? Então talvez os astrônomos amadores, que hoje nesse momento somos nós, nas nossas casas espíritas, com a meia dúzia de médiuns, de trabalhadores que possuímos, desenvolvamos essa cultura, inclusive para estimular um conhecimento maior. Né? A astronomia começou nas lunetas, no telhado de casa, né? Com Galileu lá na Torre de Pisa, né? Entre outras coisas. Podemos desenvolver esse pequeno conhecimento, até inclusive produzir, fomentar o desenvolvimento de uma cultura maior que, inclusive, legitime socialmente as universidades, as academias, a investirem recursos mesmo nessa área de pesquisa. Elas já investem, inclusive, né? Elas poderiam investir mais. Só que para isso a gente vai ter que tirar essa discussão de um prisma de crença. A gente não pode querer que a universidade pesquise as coisas que legitimem as minhas crenças, não raro, a minha fé. Não é assim que vai funcionar. Né? Eu comecei ali com o Matheus, vou para ti de novo, Rodrigo. Começa com você, se o Matheus quiser depois pegar também aí a dobradinha. A pergunta é o seguinte: você avalia que o movimento da cepa é aberto ou sectário em relação às diversas práticas mediúnicas brasileiras? Eu acredito que é aberto, sim. Se considera aquelas comunicações, elas só não tomam como uma verdade encerrada, pegando o contexto de cultura que a gente trabalhou. Né? Kardec, dentro de uma mentalidade racional, recebia as comunicações atribuídas a Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís de França, e entendia, ok, isso aí é uma opinião pessoal, vamos trabalhar. Se a gente recebesse essas comunicações dentro da cultura e dos traços católicos que temos no Brasil, de uma mensagem atribuída a Nossa Senhora, a gente entenderia aquilo como uma opinião pessoal ou seria um novo milagre de Fátima entre nós? Né? Essa ideia seria interessante se perguntar. Eu penso que a ideia da CEP é a gente fomentar justamente a primeira opção, a ideia é uma opinião de um espírito. É uma opinião. Vamos verificá-la como uma opinião, e se outras se somarem a isso, tomando esse desafio, né, de como filtrar um pouco das questões, como Kardec até acabou fazendo, filtrar as influências culturais na mensagem que vem. Isso é um desafio para todos nós, eu acredito. Uma próxima pergunta, então vamos lá. Matheus, é o seguinte:
Uma pesquisa sobre a obsessão pode ser realizada no centro espírita? Uma pesquisa sobre obsessão. Tá. É meio complicado, vou ver se eu entendi onde quer chegar a pessoa. Primeiro que a obsessão ela pode estar ligada a alguns transtornos mentais. Né? Não necessariamente a pessoa está com obsessão, tem alguma influência do espírito, pode ter uma questão de saúde mental. E aí a pesquisa em saúde mental, a gente já vai entrar no campo de pesquisa da psiquiatria e da psicologia. Não é? Então, nesse caso, eu acho que é interessante a casa espírita ser um campo a ser pesquisado. Ser um campo, um objeto a ser pesquisado. As pessoas que procuram a casa espírita, os médiuns, eles têm qual é o índice de transtornos mentais dentro de uma casa espírita ou dentro da mediunidade, que alguns já até fazem. Das últimas pesquisas do Alexander Moreira, que ele fez com as neuroimagens, ele no artigo ele fala que os médiuns presentes, a partir dos testes tais, que eu não vou lembrar o nome dos testes, mas ele fez alguns testes de saúde mental, eles estão dentro da normalidade que eles chamam, dentro da margem de transtornos mentais na sociedade. Nem é mais, nem é menos, para os médios das quais ele pesquisou. Eu acho que quando entra na questão da obsessão, a gente pode entrar como sendo um campo a ser pesquisado pela psiquiatria, pela psicologia. Bom, vamos aqui para o Rodrigo. Rodrigo, você não acha que os centros espíritas estão mais críticos ou cautelosos com as mensagens recebidas dos mentores? No Brasil, dizem que tem mais de 5.000 centros espíritas, né? Então eu não tive a oportunidade de conhecer, acho que 1% desse universo, se muito. Nos que eu conheço, não muito, na verdade. Ainda há muito a ideia do mentor espiritual, que é uma sumidade, que se parte da premissa de que é um espírito mais evoluído do que nós, e portanto a sua palavra tem uma validade maior do que do espírito que está na carne. Acho que ainda não sei se... Acho que o ambiente geral não é esse, não. E penso que talvez ele não seja. Acho que o ambiente... A tendência é se preservar o ambiente hegemônico do movimento espírita como um ambiente realmente muito semelhante nas práticas a uma instituição religiosa mesmo, com seus rituais, com suas crenças pré-estabelecidas e inquestionáveis. Mas eu penso que tem aumentado sim a quantidade de espaços de crítica. Né? Se a maioria dos centros duvido muito, mas que tem aumentado a quantidade de espaços de críticas, de boas críticas, no meio virtual é um bom exemplo disso, e também em reuniões como essas aqui, isso tem aumentado sim. André, posso falar? É interessante isso, porque nós não somos desvinculados da sociedade, a gente precisa pensar isso. Não é porque somos espíritas que achamos que temos o conhecimento da vida espiritual que somos fora, nós estamos inseridos no nosso contexto. E o nosso contexto é de que a autoridade ela é muito importante para as pessoas. Então, quando você vincula uma mensagem a um certo espírito, a uma certa pessoa, ela ganha uma autoridade que outras mensagens não têm. Uma coisa é eu chegar e divulgar uma mensagem de Mateus Laureano, e outra é eu divulgar uma mensagem mesma mensagem com o nome de Divaldo Franco, ou com um nome, se não for no meio espírita, coloca lá, que é muito comum nas redes sociais, de escritores famosos, coloca lá. Isso é mais interessante. Tem uma pesquisa que foi feita, vou ver se eu me lembro para explicar bem direitinho. A pessoa colocou, fez 2 grupos religiosos e colocou um trecho do Velho Testamento. E um texto daquelas atrocidades que tem no Velho Testamento, que Deus manda matar, que não sei o que vai tal. E um texto também violento. E colocou lá no texto violento, que era de um general X, de uma força, de um exército X. As pessoas dizem, não, esse general está querendo matar as pessoas, está não sei o que, como é que pode? Essa foi a resposta das pessoas. Só que quando disseram para as pessoas que se tratava de um trecho bíblico, começou a mudar. Para o grupo do trecho bíblico, a mesma mensagem, general para um grupo, e outra com um trecho dizendo a referência bíblica, as respostas foram completamente diferentes.
Por quê? Porque as pessoas, nós colocamos na autoridade, que já está estabelecida, que já foi construída e hoje está estabelecida, como um caráter de verdade. Hoje nas redes sociais circula muito uma mensagem apócrifa de Chico Xavier, como se ele estivesse prevendo o estado atual da sociedade brasileira, para não sei o quê, E as pessoas dão ênfase, e é lógico, é usado o nome, não é qualquer nome que é usado. Quem quer fazer uma mensagem apócrifa, ela não vai botar o nome de Mateus Laureano. Não adianta, porque não vai atingir nem minha família. Nem minha família vai acreditar, então você imagina o restante. Então tem que colocar o nome de Chico Xavier. E assim, nós espíritas espalhamos fake news há muito tempo. Porque se nós hoje temos as redes sociais para fake news, muitas mensagens espirituais já eram fake news há muito tempo. Então assim, é o senso crítico que a gente precisa resgatar. Bem, então vamos, Rodrigo, para ti agora, que é uma perguntinha aqui, você descascar aqui. Qual o perfil e como formar o pesquisador espírita no campo da mediunidade? Mateus, na verdade. Cara, eu penso que é principalmente essa ideia mesmo de se desenvolver uma cultura do raciocínio, uma cultura da crítica, da gente entender que essas opiniões elas têm o valor de uma opinião pessoal, muitas vezes, como o próprio Kardec sugeria. O desenvolver o que se chama de cultura científica, que é a ideia de você verificar as informações que recebe, contrapor a outras informações, o que balizar pela cultura geral, que o Kardec chamava em geral de bom senso, isso, que é uma construção importante. A gente ter sempre não é descartar as coisas, mas é sempre ter aquele cuidado de, olha, chegou aqui, vamos ter cautela, somente isso, reconhecer que é possível ou não. A gente no Instituto da Mediunidade mesmo, a gente até brinca com isso. Olha, a pessoa teve um transe, passou uma mensagem. Essa mensagem pode ser N coisas. Pode ser de um estado psicológico dela, pode ser uma ilusão automotivada, pode ser um transe, pode até mesmo ser mediunidade, veja você. Pode, não é descartável. Mas eu penso que a gente acho que a palavra de ordem mesmo é a gente desenvolver uma educação para o raciocínio, uma educação para a crítica e uma cultura científica. Né? Isso ajuda, acho que no Brasil isso é um trabalho bem lento mesmo, é um trabalho que significa se contrapor a todo um arcabouço histórico de formação mesmo. André, desculpa eu interromper, assim, para dar um complemento. Como é a nossa formação, a educação infanto-juvenil nas casas espíritas? A gente precisa observar isso. A nossa educação, ou que no corrente é a evangelização, ela é evangelizar. O lema do movimento oficial é evangelize, coopere com Jesus. Ela não chama para educar, não chama para diversificar, não chama para trazer os conhecimentos do mundo para a gente discutir, não chama para a gente construir conhecimento. É o trabalho que os jesuítas fizeram com os índios. É o trabalho de salvar almas. Não é o trabalho de construir conhecimento, de construir fraternalmente. Aí, quando a gente fala, porque às vezes tem uma noção errada, é que quando a gente fala de ciência, a gente não está falando de fraternidade, de amor, de respeito. Tudo isso está junto. Está tudo junto. Então, o cientista não é mais frio, não é mais rancoroso, não é aquela pessoa. Não, os cientistas são seres humanos. Então, o buscar, a nossa base, a nossa educação infanto-juvenil dentro do centro espírita, ou a evangelização, ela não favorece nada ao senso crítico, à construção da criticidade, a construção de trazer conhecimentos. A gente fica restrito às obras, algum pouquinho das obras básicas de Kardec, há muito das obras dos espíritos que vêm desse século XX, e muito da Bíblia. E aí a gente não está fazendo nada de novo, a gente não está transcendendo aquilo que já está as nossas raízes. E aí a gente precisa, as casas espíritas fazem hoje eventos culturais, e eu acho bacana trazer eventos culturais, mas não faz nenhuma feira de ciência. Que nossos filhos, nossas crianças fazem na escola.
que não fazemos isso na Casa Espírita? Uma feira de ciências infantil. E a gente vai... Essas são as pequenas ações que a gente faz a mudança de cultura, ou a gente desenvolve a nossa cultura, ou a gente constrói uma cultura com essas pequenas coisas. A gente não é agora a gente está pedindo para que todo mundo de repente vire cientista. Isso é utópico, é a gente começar a construir uma cultura. O Brasil não tem essa cultura. A primeira universidade do Brasil foi no século XX. A gente tinha faculdade de medicina num canto, faculdade de direito no outro, faculdade de engenharia em outro canto, mas a primeira universidade foi no século XX. A primeira universidade das Américas foi em 1534, se eu não me engano. 1534, Universidade de São Marcos, no Peru. 400 anos depois foi que o Brasil fez a primeira universidade. Até a década de 60, mais da metade da população brasileira era de analfabetos. E aí a gente tem o quê? Olha o tempo que a gente está, tempo perdido, tempo da educação. Então, nós somos um espelho dessa cultura, que é a cultura brasileira. Mas nós podemos fazer diferente. Nós temos um arcabouço teórico fabuloso. Nós precisamos ir para a prática. Só um detalhe também. Bem bacana essa coisa do CEPAI chamar de educação infantil e de adolescente, né? A gente chama de evangelização habitualmente. Eu fui evangelizador, né? Durante 8 anos, vinculado à Federação Espírita do Estado da Bahia naquela época. E há algumas experiências problemáticas e há muitas experiências interessantes que penso que podem ser bons pontos de partida, né? Fazer para si mesmo, para a reforma íntima, muito forte nessa coisa do ser um ajudante de Jesus, de ser um ajudante, de pegar uma ideia pronta e aplicar. Faça isso. Talvez o grande desafio mesmo seja pensar, fazer outro movimento, né? De fazer a crítica sobre o olhar espírita. Eu acho que seria um resultado fabuloso, né? Na Bahia mesmo a gente tem uma geração de trabalhadores que vieram de famílias espíritas. É diferente, por exemplo, de uma turma que não veio de um lar espírita e que entrou no espiritismo geralmente pela via da dor. Então, são pessoas que querem um consolo, elas não estão querendo reflexão ou crítica, elas querem uma tábua, muitas vezes até uma tábua de salvação mesmo. E eu tenho um carinho especial por essa turma que por ter nascido em meio espírita, não entrou no espiritismo pela dor, entrou pela cultura e por isso pode refletir também sobre ela. Não que quem entrou pela dor não possa fazê-lo, eu apenas acho que é mais fácil para quem não entrou por esse meio. Eu acredito, Rodrigo, que se você perguntar aqui na plateia, muita gente veio lá da força da evangelização, né? Bom, Matheus, suas considerações finais, por gentileza. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra. Queria agradecer imensamente a CEPA e ao grupo de vocês de Fortaleza, o Grupo Espírita Auxiliadores dos Pobres, né, e os ES, pelo convite, e isso me honra muito, e rever os amigos depois de muito tempo. Estive ausente por um bom período. É sempre bom rever os mesmos rostos, as mesmas pessoas, outras pessoas novas chegando. O Rodrigo eu conhecia pelas redes sociais, agora conhecido pessoalmente, né? É muito bom. A única diferença são mais cabelos brancos, um pouco mais de peso, mas isso aí a gente vai desenrolando com a vida, vai administrando isso. E é um prazer mais uma vez estar em Fortaleza, que é a segunda cidade mais bonita do mundo. Depois de João Pessoa, claro. Não fez esse negócio aí. E eu adoro o Ceará. Eu conheço umas 10, 15 cidades do Ceará e eu acho o Ceará um dos estados mais receptivos do Brasil. Muito mais receptivo do que a nossa Paraíba. Isso eu reconheço
A receptividade do cearense é fora de série. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado pela paciência de me escutar, porque eu sei que eu falo demais. Valeu. Obrigado, Matheus. Considerações, então, finais do Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade também, pela abertura de diálogo. É bom ter esses espaços, né? É bom que essas condições a gente possa colocar nossos pontos de vista, apenas como isso mesmo, como pontos de vista, né? Ouvir outras ideias. Agradeço aos cearenses, é exatamente o que o Matheus falou, é uma receptividade muito, muito bacana. E é isso, então vamos conversando. Um abraço.